gravar, vamos gravar, beleza? Rapaz, isso já me deu muita dor de cabeça. Depois de tantas obras que eu já executei até hoje, eu entendo muito bem a grande diferença entre as duas modalidades de contratação. E neste vídeo eu vou te passar um pouco da minha experiência sobre isso. E assim, quem sabe você não consegue evitar prejuízos aí na sua obra. Quer saber se é melhor contratar os seus operários na diária ou na empreitada? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te mostrar. E para você que não sabe a diferença entre esses dois tipos de contratação, funciona basicamente assim. Vamos supor que eu vou contratar um pedreiro para uma pequena reforma. Imagina que eu vou trocar o piso da minha sala, só isso e nada mais. Eu posso contratar esse pedreiro pagando na diária e para isso ele vai me passar o valor do dia de trabalho dele. Tem pedreiro que é mais caro, outros são mais baratos. Esse valor varia bastante. Se um pedreiro é muito procurado e tem fila para contratar os serviços dele, provavelmente ele será mais caro. Já outro que tem pouca oferta de trabalho tende a cobrar mais barato, para se manter sempre executando algum serviço. E nesse tipo de contratação, eu não tenho certeza de quantos dias o pedreiro vai passar na minha obra. Ele vem até a minha casa, olha tudo o que precisa ser feito e me passa o valor da diária dele. E se ele passar 5 dias fazendo o meu serviço, eu vou pagar o equivalente a 5 diárias desse pedreiro. Se ele passar 6 ou 7 dias, eu vou pagar mais diárias para ele. Já na contratação por empreitada é diferente. Eu fecho um valor global para a execução de todo o meu serviço e só pago aquilo e nada mais. E neste caso, o pedreiro vai supor quantos dias vai passar para concluir o meu serviço e vai me cobrar o valor equivalente àquela quantidade de dias de trabalho. Se para trocar o piso da minha sala ele imagina que passará 5 dias, então ele vai me cobrar o valor da empreitada equivalente a 5 dias de trabalho dele. E olha só, eu já tomei muito prejuízo contratando mão de obra pagando na diária. E também já tomei prejuízo contratando obra por empreitada. Então presta atenção no que eu vou te passar agora, que isso é muito importante. Na contratação por empreitada, o seu risco de tomar prejuízo pode ser menor. E atenção, pode ser menor. Nem sempre isso é verdade, porque você não corre o risco de o pedreiro atrasar a execução do serviço e ter que pagar mais do que havia previsto. Contratando por empreitada, se o pedreiro passar 5, 6 ou 7 dias para executar o meu serviço, ele vai receber o mesmo valor. E se eu contratar na diária, eu corro o risco de ele atrasar o serviço por algum motivo e eu ter que pagar mais dias do que havia previsto. Porém, como já sabemos que nada é absoluto nesse mundo, contratar na diária pode ser mais vantajoso em alguns casos. E esse tipo de contratação é interessante quando o profissional não tem pleno domínio do que será executado. Por exemplo, se eu contrato um pedreiro para fazer uma parede com os meus blocos de concreto celular e ele nunca fez nada com esse material, provavelmente ele não saberá quantos dias precisa para executar esse serviço. E fazer paredes com os nossos blocos é em média 5 vezes mais rápido do que fazer com tijolos cerâmicos. Então, se o pedreiro passaria 5 dias para fazer essa parede com tijolos tradicionais, com os nossos blocos ele passará apenas 1 dia. E como ele não tem pleno domínio desse serviço, será algo novo para ele. Então, se eu vou fechar esse serviço na empreitada, provavelmente ele vai me cobrar o valor equivalente a 5 diárias. E como eu sei que ele faz em apenas 1 dia, é muito mais vantagem para mim contratar pagando na diária. Deu para entender? Agora, um detalhe muito importante. Além dessa questão do pleno domínio do serviço a executar, tem outro ponto muito importante que precisa ser levado em consideração. Quanto maior o volume de serviços, maior o risco de erro no cálculo das diárias a executar. Se eu vou fazer um serviço bem pequeno, como trocar o piso da minha sala, por exemplo, é bem fácil acertar na quantidade de diárias que vão ser necessárias. Agora, se eu vou fazer uma casa inteira, com todos os acabamentos finalizados, fica muito difícil prever quantos dias serão necessários. Então, se o serviço é grande e longo, a melhor solução sempre será contratar por empreitada, porque o pedreiro vai estimar quantos dias passará na obra e vai te cobrar o valor equivalente a essa quantidade de dias. E se ele atrasar algum dia, o que geralmente ocorre, você não será penalizado por isso. Agora, eu vou te contar um pouco da minha experiência prática para você entender como essa questão é sensível. Certa vez, eu contratei um pedreiro para construir uma casa inteira com mais de 300 metros quadrados, pagando na diária.
e cobrei ao meu cliente um valor bem acima da minha estimativa de dias, para ter uma folga de projeto. E cobrei ao meu cliente um valor bem acima da estimativa de dias que eu tinha para essa execução, para ter uma folga no meu orçamento, porque eu precisava garantir que conseguiria executar tudo com esse valor, e por isso coloquei essa folga. E sabe o que aconteceu? O pedreiro e a sua equipe estouraram e muito a minha estimativa de dias. Passaram quase o dobro do tempo que eu tinha previsto, eu gastei todo o dinheiro que eu cobrei e ainda tive que completar para terminar a construção. Tomei prejuízo e paguei para trabalhar. O fato é que se você tem uma equipe recebendo por dia, qual o interesse que eles têm de terminar rápido o serviço? Eles ganham por dia de trabalho. Então, quanto mais dias eles passarem na obra, mais eles vão ganhar. E mais eu pago, né? E foi exatamente isso que aconteceu. O prazo que eu tinha estimado dava de sobra para concluir tudo, mas o pessoal não tinha interesse em acelerar e, por conta disso, acabaram atrasando bastante a conclusão. Então aqui está uma experiência real de prejuízo pagando a mão de obra na diária. E agora, falando de outra obra, recentemente eu também tomei prejuízo contratando o pedreiro por empreitada. Era uma pequena casa, dava tranquilamente para concluir toda a estrutura em um mês e, por garantia, eu preferi fechar na empreitada. Fechamos o valor equivalente a um mês de trabalho e, por garantia, eu coloquei uma folga no meu orçamento. Caso houvesse algum problema, eu teria mais 1 ou 2 semanas de folga para cobrir esse atraso. E, além disso, o pedreiro teria interesse em acelerar a conclusão, porque quanto antes ele terminasse, mais ele ganharia. E olha só, quando um profissional fecha uma obra por empreitada, ele sempre quer receber os pagamentos dele fracionados, porque ele tem as contas dele para pagar, né? Transporte até o local, refeições, o ajudante, tudo isso ele vai tirar do valor que ele vai receber da empreitada. E assim, toda semana ele recebia uma parte do pagamento para bancar essas despesas. E sabe o que aconteceu? Chegou o dia de entregar a obra pronta e ele não havia concluído. Teve muitos problemas com a chuva, uma semana ele ficou doente e, por conta disso, acabou atrasando a execução. E chegou um momento que ele nem havia concluído o serviço e nem tinha o dinheiro para bancar os custos dele. Ele não podia pagar o ajudante, nem o transporte dele até a obra e muito menos as refeições. E nesse momento eu tinha 2 opções. A primeira, eu tirava ele da obra e contratava outro pedreiro para continuar o serviço. E nessa opção eu gastaria bem mais, pois eu já tinha pago quase todo o valor da empreitada e para contratar outro pedreiro eu gastaria muito mais porque teria que fazer uma nova empreitada sobre os serviços que haviam para terminar. E a segunda opção, eu mantinha ele na obra e pagava os custos para ele terminar, pois ele já tinha todo o serviço na cabeça e seria bem mais fácil de ele concluir do que colocar uma pessoa nova para entender tudo o que havia sido feito lá. E assim, eu acabei escolhendo a segunda opção e mantive o mesmo pedreiro na obra, bancando todos os custos dele. Resultado, a obra completou 2 meses de andamento, o dobro do tempo que havíamos estimado, e ele ainda não conseguiu concluir o serviço. Os meus custos já haviam estourado e eu já estava bancando mais uma vez a execução dessa obra. E foi aí que eu decidi substituir esse pedreiro e colocar outra pessoa para concluir essa obra. E por incrível que pareça, tudo que está ruim sempre pode piorar. Esse novo pedreiro encontrou uma série de serviços mal feitos, laje montada errada, instalações mal posicionadas, tubos de esgoto com falha no assentamento. E por tudo isso, além do custo extra de contratar mais um profissional, eu ainda tive que pagar para desfazer e refazer todos esses serviços que haviam sido mal feitos. Resultado, mais uma vez eu tomei prejuízo e acabei pagando para trabalhar. Então, a principal lição que eu deixo para você é: se o seu serviço for bem pequeno e rápido, pode valer a pena contratar por diária. É mais seguro para o profissional e para você o custo será justo. Agora, se o serviço for muito grande e longo, melhor contratar por empreitada. E tente realizar o pagamento de acordo com a execução dos serviços. Jamais pague um percentual maior do que o da execução da obra. Ou você corre o mesmo risco de tomar um prejuízo igual ao meu e gastar todo o seu dinheiro e nem concluir a sua construção. É verdade. Então era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Se quiser mais dicas exclusivas igual a essa, entra para o nosso grupo do Telegram, é totalmente gratuito e o link de acesso está aqui na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal e se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve logo ou você vai acabar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar. Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.